Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rogério Lourenço. Se você não me conhece, se é novo aqui no canal, eu quero convidar você a inscrever-se e acionar o sininho das notificações para você receber os vídeos em primeira mão. Nós estudamos neste canal as revistas da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. E você que já é inscrito, eu quero te agradecer, você que já acompanha o meu canal, que Deus em Cristo te abençoe e continue firme aprendendo a palavra de Deus neste canal. Eu quero crer que este canal está sendo uma bênção para muitas pessoas que amam estudar a Bíblia na escola dominical. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, a natureza da igreja. O textual da nossa lição diz o seguinte: e porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Está registrado na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 12. A verdade prática diz: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A leitura bíblica em classe é um pouco extensa, mas é necessário que façamos esta leitura. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 17, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mais um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, uma leitura um pouco extensa, mas praticamente autoexplicativa, e nós vamos ter uma visão agora panorâmica da nossa lição, daquilo que nós vamos estudar hoje. No primeiro ponto, nós vamos estudar a natureza da igreja na sua dimensão confessional. No ponto 2, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. E ponto 3, a igreja na sua dimensão
comunitária. Então nós vamos iniciar lá no ponto 1, que diz o seguinte: a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Nós vamos ver aqui, fundamentada na palavra, habitada pelo Espírito Santo, e quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então vamos lá. Fundamentada na palavra. Então, o que constitui uma igreja verdadeiramente bíblica? Número 1, ela é fundamentada em Cristo. Cristo é o fundamento de toda igreja, da igreja como igreja universal e de todas as igrejas locais. Olha o que Paulo, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 20, ele escreve: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou seja, a pedra angular, a pedra na qual todas as outras pedras do edifício tinham que estar alinhadas, ali nesta pedra. Quando nós estudamos a Bíblia, nós notamos que Cristo, ele é o fundamento da igreja. Ele mesmo diz em Mateus 16:18 que sobre ele, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, nós vemos que Paulo, ele vai ensinar o seguinte no capítulo 3 da primeira epístola aos Coríntios e no versículo de número 11. Ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, uma igreja bíblica, ela é fundamentada em Cristo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma igreja bíblica, ela é fundamentada nas Escrituras, tá bom? Então, alguém pode fazer uma pergunta assim: todas as denominações, elas podem ser consideradas igreja? A resposta é: independente de denominação, se a igreja, se essa comunidade de pessoas, se essa reunião de pessoas está fundamentada em Cristo e está fundamentada nas Escrituras, na doutrina ortodoxa bíblica, ela é considerada igreja. Saiu disso, não pode ser considerada igreja, tá? Porque a igreja, a igreja bíblica, ela é fundamentada em Cristo, tem Cristo como seu fundamento, e também é fundamentada na palavra de Deus inspirada, na palavra viva que é Cristo e na palavra revelada, inspirada nas Escrituras. Subtópico 2 é habitada pelo Espírito. Então, a obra do Espírito Santo, ela começa quando ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, que está em João capítulo 16 e versículo 8. Então, o Espírito Santo, ele produz esse senso, de que o pecador consiga reconhecer: eu sou um pecador e eu preciso de Cristo. Ele, crendo em Cristo, depois de iluminado em sua mente, ele então é regenerado, e a regeneração, ela também é obra do Espírito Santo. É o Espírito de Deus quem regenera o ser humano. Então, o Espírito de Deus abre o nosso entendimento, convence-nos de que somos pecadores, e agora ele está também abrindo o nosso coração primeiro e depois nos regenerando, tá bom? O ponto 3, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então, indo ainda no mesmo viés, o Espírito Santo, ele convence
o Espírito Santo ele regenera, o Espírito Santo ele nos dá a certeza da salvação. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque você pergunta para algumas pessoas, você faz a seguinte pergunta: você crê que você é salvo? Muitas pessoas vão dizer o seguinte: só Deus sabe. Mas na verdade é possível termos a certeza da salvação dentro de nós, testificada pelo Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, se o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus, então nós podemos ter a certeza da salvação. E o Espírito Santo, ele dirige o crente, ele dirige a igreja. Então, o crente regenerado, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Você quer ver o fracasso de um crente, o fracasso de uma igreja, é quando esta igreja, quando esse cristão, ele deixa de ser guiado pelo Espírito Santo. A partir do momento que você deixa de ser dirigido, guiado pelo Espírito Santo, você está fadado ao fracasso espiritual. Você não vai subsistir, na sua vida espiritual. Por isso a importância de termos o Espírito Santo habitando em nós, mas também sermos dirigidos pelo Espírito Santo. E essa é a condição para sermos chamados filhos de Deus. Então a Bíblia diz, Romanos 8,14, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós terminamos esse primeiro ponto. O que nós vimos aqui? A natureza da igreja na sua dimensão confessional. Vimos que a igreja bíblica, ela é fundamentada em Cristo, ela é fundamentada na palavra, ela é habitada pelo Espírito Santo e ela é guiada, dirigida pelo Espírito Santo. Aí no ponto 2, nós vamos passar agora para o ponto 2, tá? Só localizando, situando você aí na lição, estamos agora no ponto 2. A natureza da igreja e sua dimensão local e universal. Primeiro, local e visível. Então, a igreja local, na sua dimensão local, ela é visível, tá bom? Ela pode ser vista e sentida. Nós temos aqui 2 exemplos bíblicos de igrejas locais. O primeiro, Paulo endereçando a sua carta à igreja de Corinto. Então, capítulo 1, versículo 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja local, a igreja que está habitando em Corinto. Pedro também escreve a sua carta a várias regiões. Então, ele endereça a sua carta aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, ou seja, igrejas locais. Então, qual é a característica da igreja local? Ela é visível e ela pode ser sentida. Ela é identificada pelo seu aspecto geográfico, o aspecto espacial. Ela está em tal cidade. Exemplo, eu sou pastor da Assembleia de Deus em Buritizal. Então, a igreja que está em Buritizal, a igreja que está em São Paulo, a igreja que está no Mato Grosso, essa é a igreja na sua dimensão local, na sua dimensão visível. Todo mundo que congrega nesta igreja consegue ver, a cidade consegue ver esta igreja, os vizinhos conseguem ver e assim por diante. Agora, no ponto 2, nós temos as particularidades das igrejas locais. O que é isso? Nós podemos observar pelas cartas de Paulo que as igrejas, elas tinham sim problemas, digamos assim, iguais, em certo sentido,
mas também muitos tipos de problemas diferentes que você vê Paulo escrevendo para sanar esses problemas, né? Então, quando você estuda, um exemplo, a carta aos Coríntios, você vai encontrar coisas estranhas ali. Um exemplo, capítulo 3, o povo está dividido. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro, outro é de Cristo. No capítulo 5, você tem um camarada que está tendo relação com a própria madrasta. No capítulo 6, você vê os irmãos brigando litigiosamente, levando os irmãos do fórum diante de um juiz ímpio, né? Na maioria das vezes. Mas quando você vai para a igreja de Tessalônica, você não encontra esse tipo de ensinamento. Você já encontra um povo, até o autor cita aqui capítulo 3 da segunda epístola, vale até a gente dar uma conferida aqui, né? Segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 3 e versículo de número 11. Paulo está escrevendo o seguinte: porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, você não encontra Paulo escrevendo aos Tessalonicenses para resolver problema sexual entre fulano e fulana. Você não encontra, como na igreja de Filipos, duas irmãs vivendo em pé de guerra. Você não encontra. Você não encontra em Tessalonicenses os irmãos levando os outros irmãos do fórum, mas você encontra um grupo de pessoas que não quer trabalhar e queriam comer à custa dos outros irmãos, queriam que ser sustentados. Então Paulo vai corrigir isso. Então cada igreja tem as suas particularidades, as suas peculiaridades. E aí uma coisa muito interessante que o autor coloca aqui no final desse ponto: um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra, porque cada igreja tem a sua característica, ok? E no ponto 3, a igreja no seu aspecto universal e invisível. Então, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares, tá? Então, os que estão vivos, espalhados pelo mundo inteiro, por isso a igreja invisível, nós não conseguimos ver. Você consegue ver os irmãos que estão lá na Coreia do Sul, que estão na África, que estão nos Estados Unidos, né? Às vezes por uma transmissão online ali, local, individual, você consegue, mas você não consegue ver a igreja como um todo. Por isso ela é invisível, tá? Ela é universal porque ela está em todo mundo, e nesse sentido ela é católica, porque católica é universal, né? Só não é apostólica romana, mas a igreja de Cristo é católica. E também formado por todos aqueles que já estão na glória. Isso está registrado em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 23. Paulo o autor aos Hebreus, ele não sabe quem é, né? Vai dizer: a universal assembleia e igreja dos primogênitos, inscritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, quem faz parte da igreja universal invisível? Os que já partiram em Cristo e os que estão vivendo, vivos ainda aqui, vivendo, né? Parece até um pleonasmo, né? É uma redundância. Estão vivendo, estão vivos aqui na terra. Então, eles fazem parte da igreja, tá bom? Então, a igreja, uma coisa importante é que a igreja, ela não será destruída, ela nunca fechará as portas, digamos assim. Então, as denominações, elas podem acabar. As igrejas locais, algumas podem fechar as portas, mas a igreja universal, não. Por quê? Porque Jesus disse que as portas do inferno
não prevalecerão contra a minha igreja, tá bom? Então nós vimos aqui nesse segundo ponto a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Vimos aí que a local ela é visível, vimos que a local, que a universal, a igreja universal ela é invisível, e vimos aqui algumas particularidades da igreja. Tá bom? Cada igreja tem as suas particularidades, os seus problemas e também, logicamente, as suas virtudes. Tá? Exemplo, a igreja de Corinto, uma igreja totalmente problemática. Mas Paulo fala, não vos falta nenhum dom. Então as igrejas tinham e têm as suas virtudes também. Ok? Vamos passar agora para o ponto 3. Vamos lá, a igreja na sua dimensão comunitária. Então, a igreja é una. O que significa isso? Que a igreja é indivisível. Nós temos o nosso texto áureo, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos, não são muitos corpos, é um corpo, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, a igreja una, ela é indivisível. Por quê? Porque Paulo insiste em dizer que não pode haver divisão no corpo. Pode haver divisão, a igreja é uma só, né? Por quê? Porque o próprio Jesus disse, Mateus 12, 25, lógico que é um outro contexto, mas pode se aplicar à igreja, que um reino dividido não prospera. Tá? Um reino que luta, imagine um exército que os seus soldados lutam contra si mesmos. Ele não subsistirá, o inimigo não vai precisar nem batalhar, porque eles já estão se matando a si mesmos. Então, uma coisa interessante que o autor coloca aqui, é que o que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, porque ele já perseguiu os cristãos lá nos primeiros séculos, matou os cristãos na arena, comido por feras, crucificados, mortos na fogueira, ele viu que isso não adianta, né? Porque quanto mais matava os cristãos, mais eles cresciam, mais a igreja crescia. Então o que ele tenta fazer e ele consegue em muitas ocasiões? Colocar divisão na igreja, tá? Provocar contendas na igreja, e isso vai enfraquecendo a igreja, vai enfraquecendo a comunidade dos santos, dos salvos em Cristo Jesus. No subtópico 2, a unidade da igreja. Então Paulo ele escreve aos Filipenses fazendo um pedido, né? Ele diz assim, e completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Filipenses 2:2. Então, completai a minha alegria, sejam todos de um mesmo ânimo, de um mesmo amor, de um mesmo ânimo, e sentindo a mesma coisa, olhando para o mesmo lugar, tendo o mesmo propósito, que é o que nós vamos ver no ponto 3 agora, né? Diversidade na unidade. O autor aqui, o pastor José Gonçalves, ele usa a figura da Trindade. Que é a Trindade? Um Deus que existe em 3 pessoas. Não são 3 deuses, 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E são pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai e o Espírito Santo não é o Filho. São pessoas distintas. Só que essas pessoas, elas possuem a mesma essência. Por quê? Porque eles são Deus. Um só Deus em 3 pessoas, mesma essência, mesma substância e um propósito só. É lógico que aqui é
né, uma pitadinha da Trindade aqui, não dá nem, até porque a Trindade é um assunto profundíssimo, né? Muito profundo para a gente tratar aqui. É só explicando rapidíssimo como é a visão bíblica da Trindade. E aí nós vamos comparar a Trindade com a igreja. A igreja é uma só. Nós vimos aqui no primeiro subtópico aqui desse ponto que a igreja é una. Ela é uma só. Mas ela tem muitos membros. Então, são diversos, são diferentes, são temperamentos diferentes, maneiras diferentes de pensar, de agir, né? De uma cosmovisão talvez diferente, várias cosmovisões, mas o desejo de Cristo é que todos os crentes sejam um em unidade, assim como na Trindade, 3 pessoas, mais um só Deus, ou seja, 3 pessoas, mesma substância, mesmo propósito. A igreja, ela é formada por diversas pessoas, inúmeras pessoas, mas precisa ter um só propósito, precisa ter um só, como diz Paulo aos Filipenses, um só amor, um só ânimo e sentir uma coisa só, a mesma coisa, sede do mesmo parecer, trabalhem unidos, olhando sempre para o alvo, ok? Então o que nós aprendemos aqui? Aprendemos que a igreja, na sua dimensão comunitária, ela não é várias igrejas, é uma só, tá? Existem igrejas locais, mas a igreja universal é uma só. Vimos que Paulo incentiva a unidade da igreja, Jesus também incentiva. João capítulo 17, lê João capítulo 17, a oração sacerdotal. Jesus vai orar ao Pai para que os discípulos tenham esta união. E nós vimos, né, a diversidade da unidade. Diversas pessoas, diversas mentes, diversos temperamentos, mas todos voltados para o mesmo propósito. Isto é igreja, ok? Nós vamos terminando a nossa aula por aqui e eu te espero na próxima semana com a lição de número 4, a igreja e o reino de Deus, tá bom? Se você ainda não deixou o like, deixa o like aí, inscreva-se e compartilhe este canal com seus amigos, irmãos da igreja, família, enfim, todos aqueles que amam a palavra de Deus. Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.